Olá, está a começar mais uma edição do Antena do Soldado. Este sim que é um programa de atualização informativa das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Para o programa de hoje, trazemos como destaques: Unidade Nacional de Proteção Civil realiza simulação de exercícios de busca e salvamento às vítimas de desastres naturais. Forças Armadas de Defesa de Moçambique e União Europeia doam produtos diversos à população da comunidade de Cufa, no distrito de Matutuine. Arranca na Força Aérea de Moçambique Campeonato Recreativo Militar em Futebol 11. Unidade de Proteção Civil UNAPROC partilha experiências de operação de busca e salvamento às vítimas de desastres naturais com a Direção Nacional de Redução de Riscos e Desastres de Angola. A cooperação, designada Sul-Sul, culminou com a realização de exercícios de simulação que teve lugar na barragem de Pequenos Libombos, na província de Maputo. A experiência de Moçambique na gestão de desastres naturais despertou o interesse de Angola, que decidiu enviar a Maputo uma equipe de técnicos da Direção de Redução dos Riscos de Desastres para vir colher a experiência do país na gestão de calamidades naturais. As Forças Armadas de Defesa de Moçambique, através da Unidade Nacional de Proteção Civil, UNAPROC, foram chamadas para realizar um exercício de simulação de operações de busca e salvamento das vítimas de desastres naturais. Aliás, o exercício realizado pelos militares marcava oficialmente a abertura do programa Sul-Sul entre Moçambique e Angola no âmbito da gestão de redução de riscos de desastres. Temos aqui ganhos, porque também colhemos experiência de Angola, não só Moçambique transmitir a experiência de Moçambique, mas eles trouxeram-nos uma grande experiência que tem a ver na componente da seca. E é para nós relevante esta experiência que eles trazem, porque nós temos uma parte do nosso país, que, coincidentemente, a Zona Sul. Assistiram ao exercício de simulação, que foi antecedido de partilha de experiências teóricas, cerca de 15 agentes de redução de riscos e desastres oriundos de Angola. A simulação foi muito interessante e muito clara, mostrou de forma muito breve como é a articulação entre os diferentes intervenientes na matéria relacionada à resposta e depois como a comunidade participa no exercício, que isto vem no futuro cada vez mais ajudar a reduzir ou a minimizar o impacto que os eventos venham a ter na comunidade. Porque são as comunidades que sentem os efeitos e são elas também que estão capacitadas para poder intervir em situação de emergência. Então, naturalmente, isto atribui a elas um valor acrescentado. O coordenador da Unidade Nacional de Proteção Civil considera que o sucesso das operações de busca resulta da entrega de militares que desempenham as suas funções imbuídos de espírito de servir Moçambique e os moçambicanos. A componente angolana que veio assistir, mas convocamos a comunidade local, os comitês locais, aqueles que de fato são os pioneiros que constituem a base ao nível das comunidades para a difusão de informações e participação no apoio humanitário às comunidades. Participaram também alguns elementos que fazem parte das operações de busca e resgate, falo do SENSAP, mas também participou a polícia, ficaram bastante maravilhados, entusiasmados, viram aquilo que é a sequência de uma resposta a um determinado tipo de emergência. Nós simulamos aqui simplesmente as cheias, as operações de busca e resgate, assistência humanitária, e ficaram alegres por aquilo que acompanharam. As Forças Armadas de Defesa de Moçambique desempenham um papel preponderante na redução dos impactos dos desastres naturais através de operações de buscas e salvamento durante a ocorrência de calamidades naturais. Para o conceito de ação e Forças Armadas de Defesa de Moçambique e a União Europeia doaram esta semana produtos diversos à população da comunidade de Cufa, no distrito de Matutuine. O gesto social compreendeu também na assistência médica.
Trata-se de entrega de materiais didáticos, vestuários, brinquedos e produtos da primeira necessidade. A ação, que se enquadra nas comemorações do 29º aniversário da criação dos fuzileiros navais em Moçambique, compreendeu também a prestação de serviços médicos como rastreio de diabetes, medição de hipertensão arterial e consulta geral. A entrega do donativo à comunidade de Cufa, do distrito de Matutuíne, foi co-presidida pelo comandante da Companhia Independente dos Fuzileiros Navais e chefe de equipas de treino da União Europeia em Moçambique. Por ser um dia de festa para os fuzileiros aqui em Moçambique, nós não queríamos festejar só. Queríamos transmitir nosso calor, a nossa harmonia junto da comunidade daqui do Cufa. Por isso que nós criamos, junto com apoio também da União Europeia, criamos aqui um apoio para podermos também entregar ou ajudar os nossos irmãos, as nossas mães, os nossos pais que estão aqui nesta comunidade. As Forças Armadas existem para ajudar a população, ajudar a defender-se, ajudar a criar um clima de tranquilidade, um clima estável e, como disse, é com esta ação das Forças Armadas, na sua passagem, que conquistam a vossa confiança. E esta ação que estamos aqui a fazer é nesse sentido. As estruturas locais agradecem o gesto e pedem que iniciativas do género sejam replicadas em todo o país. Agradeço o nome desta população, que tanto necessita de ajuda. Tudo que vier de vocês é bem-vindo. E agradecemos estarem a defender o nosse país, não é? Vê-se o amor que vocês têm. Vocês não são ricos, mas do pouco que têm, conseguem estender a mão. Não se cansem e que o Senhor vos abençoe. Fico feliz em ver a tropa aqui junto à comunidade. Assim a comunidade percebe que a tropa, além de ser tropa só de armas, também é tropa no outro sentido. Trazem aqui saúde, alguma coisa que deram para a população, bens de primeira necessidade. Eu, como local, agradeço a presença destes militares aqui e passa a mensagem para as pessoas que militares não são só para a guerra, os militares podem fazer outras coisas. Gostei muito da visita, espero que aconteça mais outras vezes. Muito obrigado e gostamos muito pelo presente. Agradeço muito. Venham mais outras vezes. Com este gesto social, a relação civil-militar fica cada vez mais reforçada. Instituto Superior de Estudos de Defesa, Tenente-General Armando Emílio Guebuza, instado a aprimorar a formação de oficiais com a capacidade de antecipar eventuais situações de ameaças que possam emergir no país. O repto foi lançado semana finda pelo académico Carlton Cadeado durante a aula de sapiência proferida naquele estabelecimento de ensino militar. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra, pedra, construindo novo dia, milhões de braços. A aula de sapiência que juntou oficiais generais, superiores, subalternos, sargentos de praças, que teve lugar no Instituto Superior de Estudos de Defesa, Tenente-General Armando Emílio Guebuza, marcou a abertura do ano acadêmico militar daquele estabelecimento de ensino superior militar. Para o presente ano letivo, coube ao acadêmico Carlton Cadeado realizar a aula inaugural, cujo tema foi Desafios do SDEF no apoio à concepção do pensamento estratégico face às novas ameaças. A pesquisa sobre a nova abordagem do terrorismo no mundo, o estudo geoestratégico da situação do continente e do mundo em geral, são apontados pelo acadêmico como fatores-chave para antecipar possíveis ameaças contra a integridade territorial. A partir de 2021, quando tivemos a intervenção das forças externas, sentiu-se que houve uma diminuição da ação ofensiva dos terroristas.
até porque nessa altura o Estado moçambicano, em parceria com os seus amigos de batalha, conseguiram fazer ações mais ofensivas comparada à postura defensiva que nós estávamos a usar no princípio desta guerra. Aliás, os grandes estrategas, os grandes pensadores nos ensinaram que a guerra se vence na ofensiva, não na defensiva. Esse é o ponto central. Porque o primeiro aspecto de relevância de uma instituição científica é o que a gente produz para a sociedade. E a primeira coisa que a gente produz para a sociedade é conhecimento. Esse conhecimento que tem que transformar vidas, esse conhecimento que tem que ser importante para salvaguardar a existência do Estado, que essa é a nossa primeira missão. O comandante do SDEF, Major-General Tenente Freitas Norte, referiu que o tema da aula de sapiência enquadra-se na missão da instituição, que visa não só formar oficiais com habilidades, como também tornar a FADM numa força credível e de elevada prontidão para servir Moçambique e os moçambicanos. Nós, como SDEF, vamos publicar esses documentos, vamos pôr à disposição da sociedade moçambicana essas reflexões para que efetivamente se consiga encontrar a solução que se pretende. Portanto, esses são exercícios que os deve fazer. Vem fazendo, portanto, o que nós vamos fazer agora é imprimir mais dinâmica para aqueles trabalhos que já foram feitos até hoje sejam selecionados e, se necessário, atualizados para que efetivamente possamos partilhar o nosso pensamento. Os participantes foram unânimes ao afirmar que a aula trouxe ganhos para a comunidade estudantil ao apresentar recomendações para possíveis soluções operacionais e estratégicas para a resolução de problemas que afetam o país e a sociedade no geral. Colhi muito, pois ele deu-nos a luz sobre o que é a imagem do pensamento estratégico para a defesa face às novas ameaças, sendo exatamente o SDEF uma instituição de ensino que visa formar os quadros permanentes, nesse caso oficiais, que possam esses ajudar o desenvolvimento das Forças Armadas neste contexto de pesquisa. Primeiro dizer que o SDEF tem uma vocação de formar. Além de formar, deve pesquisar. Entretanto, esta aula que o Dr. Carlton veio dar como aula de sapiência desperta o interesse e vem-nos também recordar o que realmente o SDEF tem que levar a fundo como sua missão principal. A aula de sapiência ministrada aos estudantes do SDEF decorreu sobre o tema Desafios do SDEF no apoio à concepção do pensamento estratégico face às novas ameaças. Marcava o arranque oficial do ano acadêmico e operacional 2023. Força Aérea de Moçambique visitou esta semana o Museu Nacional da Moeda. O Museu Nacional da Moeda foi fundado a 15 de junho de 1981 por ocasião das comemorações do primeiro aniversário da criação do Metical. Com um acervo de material que retrata a história do país e não só, o local visa preservar e valorizar o patrimônio histórico de Moçambique. É por ser um local de exaltação da nossa identidade cultural que levou o efetivo da Força Aérea de Moçambique a visitar a infraestrutura. Aqui, os defensores da pátria moçambicana percorreram sucessivamente todos os compartimentos que perfazem o edifício, ao mesmo tempo que recebiam explicações do funcionamento desde a gênese até os dias atuais. Pensamos nós, dessa vez, visitar a moeda, o Museu da Moeda, no contexto dos militares perceberem como é que foi a dinâmica da nossa moeda. Então, eles foram se inteirando com este ambiente e parece que aprenderam muita coisa no que concerne a nossa moeda, a nossa história. Vamos continuar com palestras em vários domínios, no sentido de que eles se familiarizem com aquilo que que é a nossa história dentro do país. Vamos procurando outros locais de interesse histórico do nosso país e vamos fazendo as palestras. Foi uma ocasião muito grande para mim ter a honra de ser visitado
por militares, neste caso da Força Aérea, a visitar o Museu Nacional da Moeda. E eu penso que isto é muito importante para nós, tanto mais também para os próprios agentes da Força Aérea. Vai ser muito útil porque aqui puderam observar o que serviu como meio de troca nos tempos passados, assim como nos tempos presentes, né? Portanto, a história da moeda em Moçambique. Acho que é uma coisa muito importante o que estão a fazer, porque assim vão ficar a ganhar também a cultura histórica de Moçambique. Os visitantes não têm dúvidas que saem deste local com mais conhecimentos sobre a história de Moçambique. Foi bastante interessante na medida em que permitiu aos militares aprofundarem mais conhecimentos relacionados à história da nossa moeda, não é? Conhecemos aqui a evolução desde as moedas primitivas dos povos locais, depois a evolução nos diversos momentos da história a nível nacional, depois com a inclusão do Estado português durante a colonização e depois dela. Portanto, foi uma visita bastante produtiva, interessante e bastante recomendável. Eu gostei de muitas coisas. Gostei de ver o dinheiro antigo, vi medalhas e vi as posições. Gostei de aprender antes de ver as moedas antigas, gostei muito. Que haja outros colegas, noutros quartéis, vir visitar para ter mais conhecimentos. Achei muito interessante porque no nosso dia a dia, por vezes não temos tido esta oportunidade. Portanto, estar aqui no museu foi, ou melhor, é uma grande oportunidade para podermos escolher mais informações sobre a moeda nacional, assim como a moeda de além fronteiras. A visita ao Museu Nacional de Moeda acontece a escassos dias de mais um aniversário do Metical, a 16 de junho próximo. Comando do Exército realiza na província de Maputo o exercício prático de tiro. O ato, que envolveu oficiais, sargentos e praças, está inserido nas aulas de treino operacional. O antebraço toca no carregador. É com essas palavras saídas deste corpo de instrutores em que os militares, entre oficiais, sargentos e praças, eram conduzidos para ter o domínio detalhado sobre o manuseamento cuidadoso das armas. Esta medida é recorrente num campo de tiro prático e, para este caso, o campo de tiro da Escola Prática do Exército não foi uma exceção. Os militares envolvidos neste treino operacional seguiam a cada passo a voz de comando que ordenava para se efetuar o tiro certeiro aos alvos. E assim foi. Todo militar se sente satisfeito quando está numa carreira de tiro a praticar aquilo que, no âmbito da preparação combativa, todos devemos praticar, preparando-nos para o dia que estamos no campo de batalha. Portanto, estou satisfeito com o trabalho, meu sentimento, muitas armas que disparamos aqui, então revigoram a alma do militar. Estes disparos vêm dar sentido às aulas teóricas que os militares afetos ao comando do Exército vinham tendo desde a abertura oficial do ano operacional ao nível das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Concluímos que os oficiais, sargentos de praça, tiveram boa perícia e estão habilitados para o teatro. Foi alcance positivo, muito positivo. Em todas as disciplinas foram lecionadas e acataram os militares. O treino é a base do militar, muito mais para o tiro, porque, afinal de contas, quando vamos no combate, o que conta é o trabalho de tiro no campo. E é muito importante o treino periódico
com todo tipo de armas que vamos usar no terreno real para habilitar e para permitir que, na realidade, não haja erros, não haja falhas e tenhamos sucessos no campo da batalha. Ao Antena do Soldado, os participantes deste exercício revelaram que é importante haver sempre aulas práticas de tiro, porque as mesmas ajudam a aperfeiçoar as suas habilidades. Departamento de Saúde Militar no Estado-Maior-General está a capacitar farmacêuticos das unidades militares em sistemas de controle de medicamentos. Trata-se de profissionais da área de saúde militar das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, provenientes das unidades militares das províncias de Nampula e Cabo Delgado, que beneficiaram de capacitação em sistemas de controle de medicamentos. Com a formação, o Departamento de Saúde Militar pretende dotar os militares de técnicas e procedimentos eficazes no setor, com vista a garantir permanentemente o estoque de fármacos para responder às exigências dos utentes nas unidades sanitárias das FADM. Sim, esse sistema permite que haja melhor gestão de medicamentos nas unidades sanitárias. Isto é desde o aviamento, que é a recepção dos medicamentos, a utilização dos medicamentos e assim como a requisição de futuros, isto é que vai evitar que haja rupturas frequentes de medicamentos, requisitar medicamentos que não é necessário neste caso para o consumo da unidade sanitária. Uma vez que a maior parte dos nossos pacientes são civis que nós atendemos, então os civis terão um bom atendimento, terão sempre medicamentos ao seu dispor. Cientes da complexidade da área, estes técnicos de saúde militar garantem pôr em prática os conhecimentos adquiridos ao longo da formação para contribuir numa vida saudável das Forças Armadas de Defesa de Moçambique e da sociedade em geral. Deu para aprender, deu para catar a matéria, para garantir o nosso estoque. É melhorar em termos de atividade, não haver retura de estoque e nem o acúmulo de medicamentos. Com a duração de 5 dias, a capacitação foi promovida pelo Departamento de Saúde Militar e parceiros de cooperação. Batalhão de Infantaria de Tete beneficiou-se esta semana da palestra sobre a toxicodependência. O Gabinete de Prevenção e Combate à Droga de Tete, junto com outras parcerias, está ministrando palestras em várias instituições, de modo a disseminar informações sobre o risco de consumo de substâncias psicotrópicas, que é a praga do momento na sociedade. Para que este fenômeno não abale de forma desastrosa as Forças Armadas, o Batalhão de Infantaria de Tete beneficiou esta semana de uma palestra sobre a toxicodependência, com o intuito de chamar aos militares desta unidade a porem mão na consciência para que saibam dos perigos de consumo de substâncias nocivas, incluindo o álcool e tabaco. A palestra foi ministrada pelo diretor do Departamento de Educação Pública e Divulgação na Direção Provincial de Prevenção e Combate à Droga de Tete, juntamente com os representantes da Fazenda de Esperança, que acolhe os tóxicos dependentes. Esta palestra de hoje sobre o consumo de droga está muito mais relacionado com a divulgação para tentarmos juntos diminuir ou combater este consumo excessivo da droga, que vem sendo uma preocupação para o país, para a sociedade e para todo dirigente, para todo o povo moçambicano. Nós viemos aqui representar a Fazenda Feminina da Esperança, que está nascendo aqui em Tete, né, lá na localização de Boroma. Então, para nós é muito importante passar essa mensagem para todos os jovens, para que eles possam cada vez mais se livrar e se proteger das drogas. Por seu turno, alguns militares ouvidos pela reportagem do Antena do Soldado disseram que com a palestra mais um aprendizado foi adquirido. A palestra recolheu a seguinte informação, porque foi um ensino, foi uma aula e sempre droga é droga mesmo. Nunca não se aconselha a ninguém iniciar o consumo de droga. Porque droga mesmo destrói a vida de cada um. Até hoje, muita gente leva a droga como fosse uma coisa para brincar com ele. A primeira iniciativa a ter é droga, porque pensa que é um divertimento. Se tem uma discussão, ele recorre nas drogas. Mas não só droga que pode vir as drogas, mas sim
você relaxa naquele momento, depois de a droga acabar, você vai sentir de novo aquela sensação que teve há muito tempo. Para mim, posso dar como muito bem-vinda, visto que a questão da droga não é um tema atual, mas é um tema recorrente. E temos visto muitas situações, posso até dizer mesmo colegas, amigos, família que têm, de alguma forma, algum tipo de dependência, nem algum tipo de droga, seja ela lícita ou ilícita. Estiveram na palestra oficiais, sargentos e praças do Batalhão de Infantaria de Tete. Arrancou na Força Aérea de Moçambique o Campeonato Recreativo Militar em Futebol 11. O certame envolveu equipas das unidades militares do ramo sediadas na zona sul do país. A base aérea de Mavalane foi o epicentro de abertura da primeira edição do Campeonato Recreativo Militar em Futebol 11, envolvendo equipas do ramo da zona sul do país. A cerimônia da abertura contou com a presença do comandante da aviação da Força Aérea de Moçambique. Coronel Arsénio Zandamela apelou aos envolvidos neste certame para que pautem pelo espírito de união, valor que sempre caracteriza as Forças Armadas de Defesa de Moçambique. O que nós apelamos, portanto, a todos que vão participar é exercermos o espírito de camaradagem. Fazer com que as pessoas, portanto, sejam unidas e terem uma atividade mais solidária, consolidar a sua camaradagem, o espírito de equipa, de forma que possa, portanto, ter uma mais consolidação da situação. É um campeonato interno que engloba 7 equipas de futebol 11. Neste momento temos a primeira volta, que vale mais ou menos 6 jornadas. Em cada jornada há uma equipa que fica de fora, porque como são equipas ímpares. Portanto, basicamente é isso que vamos começar a fazer neste momento. Entretanto, no jogo inaugural, a formação do Comando da Força Aérea de Moçambique venceu por 3-1 o combinado da Escola Prática de Aviação. Gostei muito da dedicação dos meus jogadores, jogaram bem e não houve uma discussão no campo, o grito, sempre estava bem. Acredito que vamos acertar aquilo que não correu bem para que das próximas vezes possamos ter um resultado satisfatório. Desta vez perdemos, conseguimos escolher os nossos erros, vamos tentar retificar para representar melhor a unidade. O campeonato, que se espera que venha aumentar o nível competitivo dos militares, conta com a participação de 7 equipas. E é com a página desportiva que colocamos um ponto final a mais uma edição do Antena do Soldado. Não se esqueça, para mais atualizações das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, siga as nossas redes sociais. E como habitual, receba desde já a nossa continência de despedida. Até para a semana, fique bem!